Agora vamos falar um pouquinho sobre essa parte também da evolução da espécie humana, que nós estudamos em detalhes lá na nossa aula, né? Mas vamos trabalhar aqui alguns pontos essenciais. Então, temos aqui a distribuição de mais ou menos o que aconteceu de 7 milhões de anos atrás até a atualidade, né? Então, passamos por diversos estágios evolutivos até chegar à nossa espécie atual. Um ponto importante que eu pedi para vocês estudarem foi o bipedalismo, ou seja, essa capacidade dos primeiros hominídeos, né, que os primeiros hominídeos tiveram, né, surgiu entre os primeiros hominídeos, de andar de pés, né, com os pés, liberando os membros superiores para funcionar como mãos, né? Então isso foi acontecendo, né, há muito tempo atrás, tá? Há mais ou menos 7 milhões de anos atrás. Várias espécies foram surgindo, né? E eu pedi para vocês estudarem o que é importante, né? Qual é a vantagem do bipedalismo? Então, a vantagem importante é por permitir, né, a esses hominídeos a enxergar a vegetação de cima, né? Carregar os alimentos, cuidar dos filhotes, né, com as mãos livres, né? Além disso, temos, isso aqui é a Lucy, né? Tá? É um fóssil de Australopithecus afarensis, né? Um dos nossos ancestrais que andavam ereto, né? Mas voltando aqui ao bipedalismo, tá? Outra característica importante dele também é um pouco menos de energia que se gasta, né, na locomoção. Afinal de contas, agora são usadas apenas pernas para o processo de locomoção e deslocamento lá no deserto, né? Nós vimos que muitas características de modificações ambientais foram essenciais, né, nessa correlação do ser humano, né, modificação. As florestas, elas foram regrediram, né, no planeta inteiro. Tivemos períodos de degelo, de glaciação, tudo isso influenciando no processo da evolução da espécie humana, né? Aqui, como eu falei, menos calorias, liberar as mãos, né? As mãos que anteriormente eram usadas apenas para escalar, agora passam a ser usadas para diversas outras funções, tá? E outro ponto importante também que eu pedi para vocês aprofundarem foi a questão, né, da diferença assim, de estratégia de vida do Paranthropus bonsai e do Homo habilis, né? O Paranthropus bonsai, ele tinha uma estratégia alimentar do tipo especialista. Ele era especializado na alimentação por alimentação aqui de grama, né, que era a vegetação predominante da época, né? Eles viviam em grande quantidade, se reproduziam bastante, livremente, e eram, enfim, eles também podiam se alimentar de cupins, mas a alimentação principal deles era grama, né? Ele era especialista, a gente chama do ponto de vista alimentar, ele era especialista, porque ele tinha uma alimentação mais restrita, né? Só que o mundo muda, as coisas mudam, a grama também regrediu, né? E nós tínhamos também nessa época o Homo habilis, não eram dominantes, eles tinham mais dificuldades em encontrar o alimento e se alimentavam principalmente de carne de diversas origens e de mel. Eles eram mais generalistas em relação ao Paranthropus bonsai. Tinha uma estratégia de vida, de alimentação mais generalista, se alimentava de carne de diversas origens, né? Também usavam mel, e não só de um tipo de alimento, não só a grama especificamente, né? Ele não tinha essa alimentação como o caso do Paranthropus bonsai. E com a modificação do ambiente, eles tiveram mais vantagens em relação à questão de alimentação, e eles são considerados os nossos
como é que fala? Nossos ancestrais, né? Distantes aí, tá? Eles, além disso, a alimentação por carne, né? Ajudava eles a ter cérebros um pouco maiores. Eles conseguiam investigar melhor as coisas que aconteciam, né? Com cérebros mais sofisticados. A carne tem muita, além de proteína, muita gordura, né? E nosso cérebro também. Então, isso ajuda ao desenvolvimento cerebral, tá? Enfim. Então, o Homo habilis, por conta da sua alimentação mais rica em proteínas e gorduras e cérebros maiores, eram mais criativos e, devido às modificações ambientais, eles tiveram mais sucesso no ambiente e a gente conseguiu ter esse ancestral por conta desse maior sucesso no ambiente, né? Eu pedi para vocês também, então, o bipedalismo, né? E essa parte bipedalismo e essa parte do tipo de alimentação especialista ou generalista foram os dois principais tópicos que eu pedi para vocês estudarem em relação à espécie humana, né? Mas eu pedi também para vocês darem uma boa olhada aqui naquilo que aconteceu mais recentemente com a nossa espécie, tá? Da Europa para cá, tá? Aí eu pedi para vocês avaliarem, principalmente o autor, que é Humberto Maturana, né? E as ideias dele, né? Da nossa sociedade, tá? Ele defendia a ideia que a nossa sociedade anteriormente, né? Tá aqui o Varela. Desculpa, aqui o Maturana e aqui o Varela, né? Ele defendia a ideia, né, esses dois autores, de que no momento inicial a nossa sociedade ela era mais de uma característica mais matriarcal, né? Nós tínhamos o papel da mulher como muito importante na sociedade, né? Porque era uma sociedade onde se dava muito valor à reprodução e a mulher com esse papel de gerar, né? Se tornava um papel, tinham esse papel de destaque, tinha esse destaque na sociedade, né? Uma sociedade que era mais cooperativa, mais baseada no cooperativismo, na divisão de tarefas e no cuidado com a prole, né? Mais tarde sendo substituída por uma sociedade, ou seja, a primeira sociedade baseada na cooperação, no cuidado mútuo, no respeito, mas a gente chamava de biologia do amor, né? Ou seja, a parte do amor era bem importante, né? E nós vemos aí também que a partir desse momento, né, cerca de 10 mil anos atrás, nós partimos de uma evolução que era mais biológica, baseada em características biológicas, bipedalismo, desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento da inteligência, da capacidade de linguagem, da capacidade de imaginação, né? Para algo mais cultural. Com o surgimento da imaginação, da inteligência, do raciocínio mais sofisticado, né, a gente tem aí uma evolução biológica do ser humano se transformando em uma evolução mais cultural, tá? Então, nós saímos dessa cultura inicial, onde baseada na cooperação, no cuidado, uma sociedade mais matriarcal, né, na aceitação do outro, para uma sociedade mais patriarcal, né, para um viver mais patriarcal, onde o homem ele sai à caça, ele compete com outros homens, surgem as famílias mais nucleares, né, e essa cultura ela passa a ser mais baseada na dominação, na hierarquia e no controle, que é mais aquilo que a gente vê hoje, né, surgindo aí o poder mais centralizado, as guerras, a competição, né? E ocorre essa modificação da cultura, né? Para aquilo que a gente está mais acostumado a ver hoje, para uma sociedade baseada mais no patriarcalismo, né? Ok? Então rompe-se, né, essa harmonia com a natureza e passa-se agora a pensar em conquista, em progresso, obediência, controle, né? Hierarquia, dominação, guerra, tá? É uma nova, né? E com isso a gente vai
evoluindo ao que a gente é hoje, com as navegações, né? Enfim, com a Revolução Industrial. Nós falamos aqui também, enfim, de uma revolução digital, e sabe-se lá onde que isso tudo vai levar o nosso planeta, o surgimento agora também da inteligência artificial, né, da biotecnologia, e de uma velocidade, de uma explosão tecnológica nas últimas décadas, tá? Então, gente, esse é o material mais importante para estudo, tá? Para prova, ou seja, essas 3 últimas aulas, né? Tentei condensar aqui nesse vídeo essas informações. Não deixem de ler o texto que eu coloquei lá naquele trabalho para N1, tá? Muitos de vocês já entregaram, eu já fiz a correção e as notas estão no e-mail de vocês. Eu enviei para cada grupo a nota por e-mail. Ainda não coloquei na plataforma porque alguns alunos ainda não entregaram o trabalho. O prazo de entrega do trabalho é até amanhã, dia 26. Se eu colocar as notas na plataforma, depois eu vou ter dificuldade, alguns alunos vão ficar sem notas, né? Os que não entregaram ainda não vão ficar sem notas. Como eu dei um prazo para até amanhã, meia-noite, ainda tem muitos grupos entregando o trabalho. Mas quem já entregou, eu já consegui corrigir alguns, eu corrigi praticamente todos, já que entregaram. E lancei a nota, passei a nota para o e-mail da pessoa que encaminhou o trabalho da N2, tá? Gente, desejo nessa caminhada final aí, bons estudos. Quem puder ouvir esse vídeo vai ser bom. Mas quem não puder também, nós já fizemos a nossa revisão na última aula, então eu acredito que não terá grandes prejuízos. Façam também um questionário. Passei para vocês também um link de um questionário com diversas questões para vocês se prepararem para a prova, né? Muita preparação, exercício, texto, material da aula, aula em si, questionário, enfim, tem bastante coisa para vocês se prepararem, tá bom? Aproveitem, estudem, a prova tá tranquila, né? Vocês tiraram excelentes notas na N1 e eu espero que também consiga se manter na N2, porque tá tudo sob controle, tá? Um abraço bem grande para vocês, desejo realmente ótimo estudo até amanhã e que a gente tenha uma prova excelente. Até amanhã, gente. Tudo de bom.